Oi crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de produção textual de hoje? Então, na nossa aula de produção textual de hoje, a prof vai entrar aqui no positivo on. Vocês já sabem também entrar, já viram que nós temos um novo parceiro, que é a Árvore de Livros, né? Vocês já leram, a prof já indicou, os coleguinhas já indicaram. Então, hoje a gente vai fazer a leitura de um livro e depois vocês vão fazer um relato da história como produção textual desta semana. Então, clica lá em árvores, em árvore, né? Aí está entrando. Então, nós temos aqui alguns contos já, né? Eu vou abrir aqui os meus e-books, que são os livros que eu já tinha separado aqui. E hoje eu vou ler para vocês O Soldadinho de Chumbo, que são dos contos de Andersen, do Hans Christian Andersen, tá? Então, temos aqui, ó, já tem uma sinopse da história aqui, né? Esta comovente história mostra como o verdadeiro amor e determinação triunfam em qualquer circunstância. A coragem e o senso de dever do soldadinho de chumbo caminham lado a lado com seu amor à bailarina de papel, mesmo em meio a tantas dificuldades. Hans Christian Andersen é um dos maiores escritores da literatura universal. Foi imortalizado por seus mais de 160 contos. Escreveu também 6 romances e mais de 1000 poemas. Filho de um pobre sapateiro, suas obras refletem uma infância difícil, a luta para ascender socialmente, sua intensa espiritualidade enraizada na interação do ser humano com a natureza. Traduzida para mais de 100 idiomas, a obra de Andersen despertou com sua profunda consciência moral e religiosa a fantasia de milhões de crianças do mundo inteiro. Então agora nós vamos ler a história. Então, temos aqui, ó, deixa eu começar lá no início, porque eu já estava com o livro aqui. Então, a história do soldadinho de chumbo. Era uma vez 25 soldadinhos de chumbo, todos irmãos, pois nasceram da mesma velha colher de chumbo. Eles carregavam mosquetes em seus ombros, olhavam para a frente e vestiam belos uniformes vermelhos e azuis. Quando a tampa da caixa foi levantada, as primeiras palavras que ouviram foram: "Soldadinhos de chumbo!", gritadas por um garoto que batia palmas de satisfação. Ele ganhara os soldadinhos como presente de aniversário e os colocara em formação sobre a mesa. Todos eram iguais, a não ser um, que parecia um pouco diferente. Ele tinha apenas uma perna, porque fora o último a ser moldado, e não havia chumbo suficiente para completar o molde. Ainda assim, ele ficava tão ereto e firme com sua única perna quanto os outros com duas. E será ele mesmo que se mostrará notável. Uma história muito legal. O prof gostava quando era criança de ler essa historinha. Então aqui estão os soldadinhos de chumbo. Essa história é bem emocionante, né? Então vamos ver. Muitos outros brinquedos estavam sobre a mesa, mas o que realmente chamava atenção era um lindo castelo de papel. Através das janelinhas era possível espiar dentro dos aposentos. Do lado de fora, algumas árvores rodeavam um espelho, que devia se parecer com um lago. Cisnes nadavam na superfície, fitando seus próprios reflexos. Tudo era muito bonito, mas o mais lindo era a mocinha que estava à frente da porta do castelo. Ela também era de papel, mas vestia uma roupa feita de linho, com uma fita azul sobre seus ombros. No meio da fita reluzia um lindo broche. A mocinha tinha os 2 braços estendidos, pois era uma bailarina. Uma de suas pernas estava tão erguida que o soldadinho de chumbo não conseguia vê-la. Então ele pensou que, como ele, ela também tinha uma perna só. Então ele viu a bailarina dançando e achou que a bailarina tinha só uma perninha como ele. Ela seria uma boa esposa para mim, ele pensou, mas é tão nobre e vive num castelo, enquanto eu vivo em uma caixa, que divido com 24 camaradas. Não é lugar para ela. Ainda assim, preciso conhecê-la. Então ele se escondeu atrás de uma caixa de rapé que estava sobre a mesa. Dali ele podia observar muito bem aquela senhorita. Quando a noite chegou, todos os outros soldadinhos de chumbo foram guardados na caixa e as pessoas da casa foram para a cama. Então os brinquedos começaram a brincar. Era nessa hora que eles guerreavam e faziam visitas e festas. Os soldados de chumbo remexiam-se na caixa, mas não conseguiam mover a tampa. O quebrador de nozes dava cambalhota, o giz
fazia cálculos em uma lousa. Então estão ali, ó, o giz escrevendo na lousa, né? Os outros brinquedos todos se remexendo. O barulho era tanto que o papagaio acordou e começou a falar em verso. Os únicos que não se mexiam eram os soldadinhos de chumbo e a bailarina. Ela continuava firme em uma única perna, na ponta do pé, com os braços estendidos, e ele também continuou firme com sua perna, sem tirar os olhos dela nem por um instante. Então o relógio bateu meia-noite e, surpresa, a tampa da caixa de rapé se abriu. Só que não havia rapé dentro dela, mas um gato de mola. Ele era muito bem feito. Soldadinho de chumbo, disse o mago, cuide da sua vida. Um mago de mola, proferiu um gato. Então ele disse, cuide da sua vida, mas o soldadinho fingiu não ter ouvido. Tudo bem, espere até amanhã, disse o mago. Olha lá o mago. O que será que ele vai aprontar? Quando amanheceu e as crianças se levantaram, o soldadinho de chumbo foi colocado na janela. De repente, não sabemos se por obra do mago ou do vento, a janela se fechou e o soldadinho caiu de cabeça para baixo lá do quarto andar. Tudo aconteceu muito rápido. Ele ficou jogado no chão, quase embaixo de um grande arbusto. Então ele despencou da janela e ficou lá. Será que foi o mago? A empregada e o garotinho desceram imediatamente para procurá-lo. E embora quase tenham pisado nele, não o encontraram. Se o soldadinho tivesse gritado, estou aqui, eles saberiam onde ele estava, mas ele achou inapropriado gritar assim, já que estava de uniforme. Então começou a chover, e logo a chuva se transformou em um aguaceiro. Quando parou, 2 garotos se aproximaram. Ei, olhe, disse um deles, é um soldadinho de chumbo, ele vai navegar. Os 2 fizeram um barco de papel e puseram o soldadinho a bordo. O barquinho saiu navegando pela sarjeta, a enxurrada era forte. O barco subia, descia e rodopiava, sacudindo o soldadinho. Mas ele permanecia ereto e sequer piscava, mantinha o olhar fixo para a frente e o mosquete sobre o ombro. De repente, o barco foi levado para dentro de uma boca de lobo, que são aquelas, como é que a gente chama? Galeria, né? Que tem assim na rua, com grades. Então, ele foi levado para a boca de lobo e tudo ficou escuro. Para onde será que estou sendo levado? Pensou o soldadinho. Tudo isso é culpa do mago. Ah, se a bailarina estivesse comigo nesse barco, poderia escurecer ainda mais que eu nem ligaria. Foi então que apareceu um rato de esgoto que vivia por ali. Você tem passaporte? Perguntou o rato. Deixe-me vê-lo. Mas o soldadinho manteve-se em silêncio e segurou o mosquete com força. O barquinho passou em disparada, com o rato perseguindo-o de perto. Ah, como ele rangia os dentes e chiava para os galhos e plantas que desciam na correnteza. Detenham-no, detenham-no, ele não pagou o imposto, ele não mostrou o passaporte. A correnteza ficava ainda mais forte e o soldadinho já conseguia ver a luz no fim do esgoto, ouviu um barulho que teria assustado o mais corajoso dos homens. No final daquela galeria, a água era despejada dentro de um grande canal. Para ele, isso era tão perigoso como se para nós fosse descer uma enorme cachoeira. Agora estava tão perto que já não podia parar. O barquinho de papel passou em disparada com o soldadinho, mantendo-se o mais ereto que conseguia. O barquinho rodopiou 3 ou 4 vezes, encheu-se de água e estava prestes a afundar. O barquinho de papel se desfazia mais e mais. A água cobriu a cabeça do soldadinho, então ele pensou na bela bailarina que nunca mais veria. Em seus ouvidos soou a marcha. Soldado valente, está em perigo, perigo, você deve agora descer do jazigo. Então o papel se rasgou e o soldadinho afundou. Imediatamente ele foi engolido por um grande peixe. Como estava escuro lá dentro, era pior que no esgoto. Além disso, era apertado. Mas o soldadinho de chumbo continuou firme com seu mosquete no ombro. O peixe nadava para cá e para lá, fazendo movimentos bruscos. Afinal, ele ficou totalmente parado, e um raio de luz apareceu.
Quando tudo iluminou-se, alguém gritou: um soldadinho de chumbo! O peixe tinha sido pescado, entregue no mercado, vendido e levado para a cozinha, onde a empregada o abriu com uma faca muito grande. Com 2 dedos, ela segurou o soldado pela cintura e o carregou para a sala de estar, onde todos queriam ver aquele homem notável, que viajara na barriga de um peixe. Mas o soldadinho de chumbo não se sentia orgulhoso. Ele foi colocado na mesa e é estranho como as coisas acontecem no mundo. O soldadinho de chumbo estava na mesa da sala de antes. Ele viu as mesmas crianças, os mesmos brinquedos sobre a mesa, o belo castelo com a linda bailarina, e ela continuava se equilibrando numa perna só, com a outra apontando para o céu, mantendo sua postura ereta. Isso comoveu tanto o soldadinho que ele poderia ter chorado lágrimas de chumbo. Mas isso não seria adequado para um soldado. Ele então olhou para a bailarina, que olhou para ele, mas nenhum dos dois disse nada. Naquele momento, um dos garotinhos pegou o soldadinho de chumbo e jogou na lareira. A criança não soube explicar o motivo pelo qual fizera aquilo. Certamente o mago da caixa estava por trás de tudo. O soldadinho de chumbo ficou todo iluminado e sentiu um calor terrível, mas não sabia se era por causa do fogo ou do amor. Ele olhou para a bailarina, que olhou para ele, que se sentia derretendo, mas ainda assim manteve-se ereto com um mosquete no ombro. Foi então que alguém abriu a porta, o vento soprou. A bailarina, que como uma pena, voou até a lareira, junto com o soldadinho de chumbo. Ela pegou fogo e sumiu. O soldadinho derreteu-se, transformando-se em um monte de chumbo. No dia seguinte, quando a arrumadeira tirava as cinzas, encontrou-o no formato de um coração. Da bailarina sobrou apenas um broche, que estava preto como um carvão. Então vejam lá, ó. Da bailarina sobrou só o broche, preto como um carvão, e do soldadinho sobrou um coração. Que historinha triste, né? É muito emocionante. Então a prof quer que vocês façam agora um relato sobre essa história. O que é um relato? Vocês vão contar com suas próprias palavras no caderno de produção textual, vão contar com suas próprias palavras aí essa história do soldadinho de chumbo, tá bom? E vão postar para a prof no Positivo On para a prof conferir. Não pode ser só a sinopse do livro, só aquele trechinho que conta no início lá, e que nos livros sempre aparece no final, né, na capa do livro. O que eu quero é que vocês contem com suas próprias palavras essa história que a prof contou, tá bom? Não esqueçam de fazer as pontuações, parágrafos, procurar escrever com ortografia correta também, sem repetições, podendo usar pronomes, sinônimos para substituir expressões quando elas já estão repetitivas, tá? Então, façam o relato no caderno que a prof vai conferir no Positivo On aí quando vocês postarem, tá? Beijo e até a próxima aula.